Bom, amores, agora nós vamos iniciar com produção de texto, tá bom? Vai ser enviada uma atividade para vocês. Como as correções enviadas, vai a atividade também de produção de texto para vocês, tá bom? Aí vocês vão receber essa atividade e vai responder no caderno de produção de texto de vocês. Porque quando nós voltarmos, vocês vão colar essa atividade, tá bom? Então, deixa uma página e começa na outra, porque nós vamos colar essa primeira parte depois no caderno de vocês. Quando nós voltarmos, vai ser impresso e a gente vai colocar e colar no caderno de vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre poema. De onde que vem essa palavra poema? A palavra poema, ela deriva do grego poem, que significa criar, fazer, compor, ou seja, o poema é uma criação, é uma composição que alguém fez. E ela é dividida em versos e estrofes, e às vezes também possuem rimas. Então, o verso é cada linha que contém o poema. Estrofe é cada bloco. Por exemplo, nós escrevemos 4 linhas, pulamos uma linha e aí vamos para outra. Então, cada bloco desse é uma estrofe. E a rima é quando no final ou no início de cada bloco tem uma palavra que vai rimar com a outra. Por exemplo, no texto que vai ser enviado para vocês, vou ler só a primeira parte para vocês terem noção, ó. Poema é brincar com as palavras, uma forma de expressar, às vezes até de falar. Ou seja, expressar rima com falar. Então, o nosso poema ele é composto por todas essas partes, tá bom? E no Brasil nós temos alguns poetas que são famosos, poetas e poetisas. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Mas o mais conhecido de todos aqui, para nós, Fernando Pessoa é o mais conhecido em relação ao poema. Não desmerecendo Vinícius de Moraes, Clarice Lispector e todos os outros, tá bom? Mas esses são os mais conhecidos que tem no Brasil, tá bom? Então vai ter um poema aí para vocês lerem, para ver o exemplo também de um poema. E aí, tá em seguida, depois desse poema, tá escrito assim, ó. Confira a seguir algumas boas dicas para começar a escrever poemas. Número 1. Leia poemas. Primeiramente, é fundamental ter contato com o estilo de texto que você deseja escrever. É um romance? É uma história de um outro tipo de história, sem ser romance? É uma ficção, uma história que você mesmo vai criar? Então, você vai praticar a escrita para ver se está correto, que é o número 2. Número 3, seja curioso, pesquise mais sobre o assunto que você quer escrever. Número 4, você vai revisar depois. Será que tá certo? Será que isso aqui ficou bom? Vai reler tudo que você fez para ver se realmente você vai escrever e passar para o caderno. E o 5, você vai pensar nas rimas do poema. Eu acho que essa palavra rima com essa e vai encaixar e vai fazer sentido no meu poema. Tá bom? E aí depois tá escrito, agora é sua vez de fazer um poema usando a sua criatividade. Então, vocês vão escolher um tema determinado daquilo que vocês acham que seria interessante, sobre amizade, sobre felicidade. Então, vocês vão escrever o tema, vocês vão escolher o tema, vai escrever esse poema e depois irei corrigir, tá bom? Então, eu acredito que está fácil, ou não? Acredito que sim. Verso, estrofe e rima. Verso, cada linha, estrofe, cada bloco, e a rima é quando uma palavra na linha de cima vai rimar com a de baixo, tá bom? Então, produção de texto, vocês vão pegar o caderno, deixar uma página e escrever o texto na de trás. Se vocês quiserem fazer um rascunho primeiro, antes de colocar no caderno, tá bom? Lembre-se que quando nós colocamos as atividades no caderno, nós temos que fazer cabeçalho. Escola Kindle, Goiânia, poema, coloca o título do poema e escreve o seu poema. Não esquece de deixar um parágrafo também, tá bom? Beijo, amores, e até o próximo vídeo.